Encerradas as matérias constantes do expediente, passaremos ao tema livre, onde está escrito a vereadora Odeia por 15 minutos, com direito a partes. Boa noite, excelentíssima presidente desta casa, excelentíssimos vereadores da mesa, excelentíssimos vereadores, chefe da guarda, Silva, aqui presente, ex-vereadora Benedita Tota, representantes do Partido dos Trabalhadores, do PRP, a Vanusa, presidente da associação, cujo projeto hoje vai ser... já está nessa casa tramitando, que é sobre a gestão da banda municipal pela associação. Funcionários desta casa, senhores assessores. Primeiramente, senhora presidente, gostaria de abordar o seguinte assunto. Foi recebido na casa o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que são as diretrizes pelas quais deverão seguir o projeto do orçamento do ano de 2013. Um projeto bastante importante, porque vai ser o projeto da nova gestão do novo prefeito de 2013. É um projeto de lei de diretrizes que aqui vamos analisar, procurar entender. Foi uma pena que o projeto foi recebido ainda sem os pareceres tanto do jurídico quanto do consultor de orçamento e finanças, que, sem dúvida, são os pareceres pelos quais a gente se guia, porque é um projeto bastante complexo, e nós observamos aqui que a prefeitura cometeu talvez equívoco, talvez esquecimentos, como das vezes anteriores. E os indicadores, eles estão, às vezes, expressos em valores monetários, e não em percentagem ou outra coisa, o que dificulta também o nosso entendimento. Nós observamos aqui, e algumas emendas nós faremos, evidentemente, mas várias das emendas que nós encaminhamos também ao plurianual, que é uma outra forma do planejamento, aqui já estão, que é a área de lazer da Represa do Pararanga, o banheiro da Praça da Vila Sorocabana, Escola da Granada, Escola do Residencial Cristiane, creche do Monjolinho, creche da Dona Catarina, creche do Jardim Vitória. Várias dessas emendas que durante os anos nós fomos encaminhando, ela já está aqui fazendo parte das diretrizes. E nós vamos cuidar de observar se todas estão ou se algumas a gente já viu que vão ser apresentadas e já estamos cuidando de apresentá-las. Evidentemente que, por falta dessa análise do orçamento e estatística, a nossa emenda talvez tenha que ser acertada, feita de uma forma correta. Mas nós, para não perdermos o prazo, já apresentamos. Nós também sempre colocamos aqui que foi a primeira fase. E as entidades que queiram podem nos procurar para a gente poder estar fazendo os encaminhamentos. Principalmente as entidades que já estão aqui e que prestam serviço ao município, caso da PAI, aqui representada pela vice-presidente Benedita Tota, que é uma entidade que a gente não pode nunca se esquecer do relevante trabalho que presta e observar se os recursos e tudo, se o programa está bem colocado, porque a gente sabe que o recurso, a gente vai trabalhar com ele só lá no segundo semestre, na hora do orçamento. Mas fica aqui nosso registro, que nós estamos analisando e está à disposição também das entidades. Como a gente não tem e-mail digital, quem quiser obter cópia, está aqui à disposição o mandato para fazer essas cópias. Também vimos aqui algumas coisas que a gente sabe que são importantes para o município, como a questão do hospital, questão da saúde, questão de algumas campanhas importantes na área da saúde, também vamos colocar em formas de emenda. Encerrada essa questão da LDO, dizer que dia 28 vai ser o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e Dia Nacional de Redução da Morte Materna. Então, esse é um dia que foi instituído
e que é importante porque no município, desde 1998, o governo brasileiro determinou que se celebre essa data e que se faça nessa data eventos e chamamentos que possam trazer reflexão sobre essa questão. E nós sabemos que nós temos comitê na cidade, né? E é sempre muito lamentável quando ocorre a morte materna. E aí se dirigindo à questão da morte das gestantes, principalmente, né? Muitas vezes gestantes jovens, mas que são acometidas pela questão da hipertensão e outros males que, com o devido acompanhamento, pode-se evitar. Então, é uma data importante e esperamos que a Prefeitura, através do Departamento de Saúde, possa estar encaminhando ações a respeito, que nós vamos, com certeza, prestigiar. No dia 25, no próximo dia 25, o Conselho de Saúde vai ser empossado, o novo Conselho de Saúde. Isso é muito importante. É sempre uma dificuldade buscar pessoas que queiram participar desse conselho, que, como os conselhos escolares, eles são deliberativos e eles podem decidir os rumos da saúde. Então, a gente deseja aos empossados que tenham muita sorte, que tenham muito apoio no seu trabalho, que possam ter acesso aos dados, acesso aos programas, para realizar aí um mandato, que são 2 anos, né, voluntário, mas que é de muito trabalho. É um conselho que se reúne várias vezes no mês, tem várias funções e que são importantes, principalmente no que quesito prestação de contas da saúde. Outro assunto que me traz essa tribuna também é que apresentei emenda à questão do projeto de feira livre, de lei das empresas pequenas e dos microempreendedores. É uma questão que a gente trata aqui desde 2009. Para nossa alegria, amanhã a Prefeitura virá a esta casa às 18 horas, juntamente com o SEBRAE, para tirar as dúvidas. As dúvidas nossas, elas são principalmente no que diz respeito ao pagamento que o feirante tem que fazer anualmente à Prefeitura e ao pagamento que os microempreendedores e os microempresários têm que fazer à Prefeitura. Porque, ao aprovar a lei, que ela é bastante complexa, a gente nem sempre tem esclarecido todos os pontos. E o ponto onde pega mais é a questão do pagamento. Porque a gente sabe que é de imposto que muitos dos serviços públicos são feitos. Mas a gente sabe também que os impostos, quando eles não são de valores que os que têm que fazer o recolhimento possam suportar, ele às vezes acaba por inviabilizar a atividade, seja ela costureira, seja ela pequeno empresário, empresa de pequeno porte, como está colocado na lei, e tudo mais. E até para os feirantes, né? São leis diferentes, mas, por sorte, como estão tramitando junto, a Prefeitura virá aqui com o SEBRAE amanhã às 18 horas. Então, ficam convidados, pela internet a gente faz o convite, para que as pessoas venham para tirar dúvidas diretamente com o SEBRAE, diretamente com a Prefeitura, para que a gente, ao votar semana que vem, ou nas próximas semanas, esses 2 projetos, a gente vote com segurança, sabendo que isso não vai significar um peso para o comerciante, um peso para o pequeno empresário, um peso para o microempreendedor, e sim um apoio a mais, né? Porque a gente sabe que, por lei federal e outras normativas, eles estão isentos de uma série de coisas. Então, a gente, ao aprovar a lei, a gente não quer que a gente, na lei municipal, signifique um problema para nenhum desses segmentos da sociedade, das atividades econômicas. Porque eles dão muito empregos e eles vão poder dar mais. Porque a gente sabe que os microempreendedores, à medida que eles se acertem com a Prefeitura e com o INSS, mesmo sendo uma sacoleira, vendedora de cosmético e outras profissões como costureira, manicure, pedicure, funileiro, eles vão ficar protegidos pelo INSS, vão poder se aposentar, vão poder também ficar assegurados no caso de uma infelicidade, de um acidente ou de um problema de doença. E vão poder também no caso dos microempreendedores,
tendo mais uma pessoa, não como sócia, mas como parceira. E, no caso de empreendedores ou microempresa, até com funcionários, certo? Então, amanhã, às 18, aqui nesta casa, e ficam todos convidados, para que a gente possa... Estamos convidando também os contabilistas, porque são eles que podem fazer esses registros. E, muitas vezes, na cidade, as pessoas têm dificuldade de encontrar um contador ou que possa fazer esse tipo de coisa. Também, como nós temos a ETEC Mairink, que formou já uma turma de contadores... Esclarecidos as atividades, esses contadores vão ter também uma forma de geração de renda, porque eles vão poder prestar esse serviço ou poder até fazer esse serviço de forma não paga, mas ficando descomprometidos de pagar a eles, os contabilistas, impostos ao governo federal e ao governo estadual. Então, será uma troca muito interessante. Então, fica aí esse nosso convite. Quero aqui encerrar dizendo que hoje vai ser apreciado aqui um projeto que muda o horário de sessão da Câmara, que o projeto pretende que seja não mais às quartas, às 18, mas às terças, às 2 da tarde. Eu aqui adianto que votarei contra se for essa redação. Eu apresentei uma emenda para que continue às 18 horas, porque eu entendo que todas as pessoas e entidades que possam vir às 18, elas podem também vir, elas nem sempre podem vir às 14 horas, por motivo de trabalho ou outros compromissos. Mas quem pode vir às 14, também a maioria pode vir às 18. E eu penso que é uma forma da gente democratizar mais os trabalhos dessa casa. Essa casa ela tem um componente muito importante, que é a presença do cidadão, a presença da cidadã, a presença da entidade, a presença dos ex-vereadores, a presença dos servidores públicos e todos mais. Isso é que forma o caldo democrático. Esta casa ela tem um regimento interno e ela tem um corpo de vereadores que representa a comunidade mairinquense, eleitos na última eleição. Mas o sentido da democracia, ele é muito maior que esse. Não fosse isso, nós, vereadores, não estaríamos o tempo todo em contato com a comunidade, perguntando o que as pessoas acham, perguntando o que as pessoas querem, perguntando até sobre o nosso trabalho, muitas vezes ouvindo crítica, às vezes críticas cobertas de razão, às vezes não. Então, eu penso que a presença, eu sempre prezei por isso. Nós tivemos aqui, em 2009, 2010, audiências públicas que essa casa lotou. Nós tivemos aqui a pressão em muitos momentos de quando havia conflito de interesses, seja de servidores públicos, fossem de alguma entidade ou outra, ou de comunidades. Audiências públicas tivemos aqui também. Audiência pública feita por uma deputada estadual que fez em algumas cidades só do estado de São Paulo, e uma delas Mairink, que foi a questão do presídio, quando a presidente da comissão que analisa os presídios do estado de São Paulo, a deputada Ana Perugini, trouxe para cá uma audiência pública. E foi à noite, exatamente porque é nesse período que as coisas acontecem com a maior presença. Eu penso, e já cuidei de dizer isso pedi voto aos excelentíssimos vereadores, e a vereadora Giovana, minha colega de mesa, que votei a pedido, né, e com muita vontade, porque queria que essa mesa tivesse essa composição. Então, pedi aos colegas da mesa, excelentíssimos vereadores Teixeira, Giovana e Sérgio, que fazem parte desta mesa que ajudei a eleger, assim como aos outros vereadores todos, a quem também dei meu voto como presidente, sempre que foi necessário, e que a sessão continue às 18. Eu faço esse pedido, reitero aqui, e é assim que eu vou me posicionar. Então, logo após o intervalo, nós vamos apreciar esse projeto, e eu espero que, como consultei várias pessoas e entidades, e são pelo horário das 18, que sejamos vitoriosos nessa noite. Muito obrigada.